Olá, meus amores. Então, voltamos aqui para a nossa segunda aula do dia. E o que é que nós vamos aprender hoje? Qual é a nossa disciplina agora? Nossa disciplina é a disciplina de ciências. Isso mesmo, ciências. Lembra que a gente já fez uma revisãozinha lá dos conteúdos que nós estudamos? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho aquela nossa revisão. Falando hoje sobre o quê? Vem cá comigo, vamos descobrir. O que será que nós vamos aprender? É isso que vocês vão saber agora. Nós vamos aprender hoje sobre o ciclo das plantas e o ciclo de vida dos animais. Será que o ciclo de vida das plantas é igual ao nosso, ao dos animais? E aí, o que é que vocês têm para me dizer? Mas antes disso, lembra que nós falamos sobre ambientes lá também, que eles podem ser construídos, que eles podem ser naturais, eles podem ser só terrestres ou eles podem ser aquáticos. Será que existe um ambiente todo natural? Sim, ainda existem ambientes que são todos naturais, que são aqueles ambientes que são o quê? Preservados, isso mesmo. E tem aqueles ambientes que já houve o quê? A intervenção humana, isso mesmo, a intervenção humana. O homem já foi lá e pôs a mão dele, já modificou, já construiu alguma coisa naquele local que antes não tinha. Aqui a gente tem uma frase que diz bem assim: a maioria dos ambientes já sofreram alguma intervenção humana, ou seja, já foi modificado, já foi construído. Existe sim alguns ambientes com jardins, com plantas lindas, só que esses ambientes, eles ainda assim podem ter sido os ambientes que sofreram a intervenção humana. Por quê? Porque o homem vai lá, constrói, vamos supor que eles constroem tipo uma tendazinha bem bonita, embaixo tem várias flores, atrás tem várias plantas. Então, o homem, mesmo tendo plantas ali, mesmo sendo um ambiente que pareça totalmente natural, esse ambiente ele já sofreu uma intervenção humana. O homem já foi lá e já modificou, já pôs a sua mão ali, certo? Então, mas o que é que nós vamos aprender em si? As plantas e os animais, eles podem servir de alimentos para nós, seres humanos. O que é que nós consumimos em casa? Quando a gente come lá arroz, o arroz vem do quê? Vem de uma planta, um alimento. Uma fruta, um alimento que foi produzido por onde? Por uma planta. Quando nós comemos alguma carne, nós estamos consumindo o quê? Animais. Isso. Quando a gente consome uma carne de boi, ou então a gente consome um frango, esse alimento, ele está vindo de onde? Ele está vindo dos animais, isso mesmo. Então, tanto as plantas como os animais, eles servem de quê? De alimentos para nós seres humanos. E esses alimentos, eles trazem o que para nós? Eles dão energia suficiente para que nós possamos manter o nosso corpo bem e saudável, certo? Agora nós vamos conhecer, isso mesmo, o ciclo de vida das plantas, dos animais e das plantas. Mas primeiro a gente vai conhecer o ciclo de vida de uma planta, certo? Estão animados? Vem comigo! Aqui nós temos um ciclo de vida de uma planta. E esse ciclo de vida é o ciclo de vida de um feijão. Para que esse feijão cresça, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, a gente precisa plantar. E ele vai passando pelo processo de germinação, onde ele vai criando raízes. E depois ele passa a criar folhas. E ele vai o quê? Crescendo. Após todo o crescimento, ele vai se reproduzindo e criando o seu próprio alimento. Como é que a planta ela produz seu próprio alimento? Através de um processo chamado fotossíntese, que nós vamos ver mais na frente, certo? Aqui o feijão ele já cresceu e ele já está se reproduzindo, dando aquelas folhazinhas. Depois que ela passa por esse processo, que vem para cá, ele cria o quê? A seu bago, a sua vagezinha, que nós abrimos e tem lá o feijão. Nós tiramos o feijão para consumir e guardamos outros feijões que vão servir de quê? De semente
para um novo plantio, certo? Para que a gente possa plantar novamente aquele feijão. Agora nós temos aqui o processo de fotossíntese. Como é que se dá esse processo de fotossíntese? Esse processo de fotossíntese, ele se dá através da luz do sol e do gás carbônico que nós temos no ar. Junta-se a luz do sol, o gás carbônico e a água. O que vai tornar aí é a produção de uma glicose, que é um tipo de açúcar. E esse açúcar, ele vai servir de quê? De energia para que a planta ela possa se reproduzir. Mas onde é que ocorre esse processo de fotossíntese? Esse processo de fotossíntese, ela ocorre nas folhas. Através do quê? Através da luz solar. As folhas absorvem a luz solar, certo? E absorvem também, através do ar, o gás carbônico. E depois, o que é que essas plantas elas eliminam? Elas eliminam para nós um ar puro, que é o oxigênio. Então, as plantas, ela limpa, ela purifica o nosso ar. Por isso que é tão importante as plantas na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Por isso que nós devemos arrancar as plantas, matar as plantas, cortar? Não! Sabe por quê? Porque sem as plantas, o nosso ar fica cada vez mais poluído. Porque as plantas, elas absorvem o gás carbônico, que é um gás, digamos assim, que meio poluente, e elas transmitem pra gente, elas disponibilizam pra gente um gás limpo, que é o oxigênio, que nós usamos para a nossa o quê? Respiração. É importante a gente respirar? Sim, é muito importante todos nós respirarmos. Sem o ar, a gente ia respirar? Não, nós não íamos respirar. Agora vocês vão ficar com um vídeo falando, explicando melhor como é que acontece esse processo de fotossíntese, tá? Fiquem aí, espero que vocês gostem do vídeo. Aula de hoje, fotossíntese. Essa comida está deliciosa. Quem fez a sua comida? Minha mãe. Você sabia que as plantas também comem? Não, sim. Elas comem também. Só que as plantas fabricam sua própria comida. Você sabe o que a sua mãe usa para fazer a sua comida? Sim. Água, tempero, fogo, azeite e vegetais. As plantas também utilizam ingredientes para fazerem sua própria comida. O quê? Luz do sol, água, que elas tiram pelas raízes do solo, e gás carbônico. Tudo isso é misturado nas folhas e elas produzem um alimento. Você sabe como é o nome do alimento que as plantas produzem? Sim. Qual? Glicose. O glicose é a mesma coisa que o açúcar e fica armazenado nas plantas. Você sabe onde a glicose fica armazenada nas plantas? Sim. Aonde? Caule e raiz. Muito bem. O gás carbônico que entra nas folhas das plantas sai do ambiente. As plantas limpam o ar e elas soltam um gás novinho em folha, muito importante. Você sabe qual é esse gás? Sim. Qual? Oxigênio. E por que o oxigênio é importante? Para a respiração dos seres vivos. Muito bem. E assim nós terminamos a aula de hoje, a fotossíntese. E aí, gostaram do vídeo? Deu para entender melhor como é que funciona esse processo da fotossíntese? Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos falar sobre os animais. Onde é que nós encontramos animais? A maioria nós encontramos em fazendas, em grandes fazendas, ou até mesmo existem animais em alguns sítios que vocês já visitaram ou que vocês conhecem, ou um vídeo de um avô, de um tio, não é mesmo? Aqui nós temos uma foto de uma fazenda. E nessa fazenda nós temos o quê? O cavalo, o porco,
a vaca, a ovelha. E cada um desses animais, eles produzem um alimento para a gente. E que é muito importante também para a nossa sobrevivência, certo? Agora nós vamos ver como é que funciona o ciclo de vida dos animais. Os animais, para poder ter um ciclo de vida eficaz, primeiro eles têm o quê? Eles se reproduzem, não é? Eles têm o contato físico, depois eles vêm para onde? A galinha vem lá e reproduz. Ela vai lá e põe os ovos. Depois que ela põe os ovos, ela faz o quê? Ela choca os ovos. Ela tem que ficar lá esquentando aqueles ovinhos até que eles consigam quebrar a casquinha e nascer. Aqui tá o pintinho, já que saiu já da casca. Aí o pintinho vai crescendo, até que vira de novo um ser já o quê? Adulto. Aí acontece novamente toda a parte do ciclo. Aqui nós temos o ciclo de vida de uma galinha, certo? E aqui nós temos agora o tempo de vida que alguns animais têm, que é a sua esperança de vida. E nós temos também o tempo de formação, ou seja, o tempo que esse animal ele leva até nascer, certo? Aqui nós temos a vaca. A vaca, ela vive em média de 20 anos. E ela leva quantos dias até nascer, depois que ela é gerada? De 280 a 290 dias, até que ela fique em sua formação total e consiga o quê? Nascer. Aqui nós temos um porco. O porco, ele vive em média de 15 a 20 anos e leva 112 dias para nascer. Outro animal é a galinha, que vive cerca de 12 anos e leva apenas 21 dias até a sua reprodução. Depois que a galinha vai lá e põe o ovo, que ela fica chocando, após 21 dias, essa galinha, esse pintinho, ele já nasce, ele já sai lá da casquinha. E outro animal que nós temos é a ovelha, que ela passa de quê? Cerca de 10 a 12 anos para se reproduzir. E quantos dias, para viver, ela tem o seu tempo de 10 a 12 anos de vida. E quantos dias ela passa até que ela consiga nascer? 152 dias. Depois que a ovelha ela é gerada lá, ela leva um tempo de 152 dias para poder o quê? Para poder nascer. Para nascer aquela ovelhinha pequenininha, certo? Essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos já com a videoaula sobre o nosso exercício. Beijo. Tchau, tchau.